Agora, continuando. Para construir a pragmática universal, nós ainda estamos nos adentrando na estrutura do pensamento desenvolvido de Habermas. Habermas se utilizou da teoria dos atos de fala de Austin Searle, além da ideia de que, assim como deve haver uma gramática universal no sentido chomskiano da palavra, Chomsky acreditava que deve haver uma gramática comum a todas as línguas e que permite a criança aprender rapidamente a língua materna. Deve haver também uma pragmática universal no sentido de uma dialógica universal. E é isso que ele já desenvolveu em O que é Pragmática Universal, o artigo que eu considerei, que eu citei. Trata-se de uma pragmática universal, que é uma reconstrução racional das condições de fala, na qual se encontra inserida a própria teoria dos atos de fala, que é desenvolvida aí de modo próprio e interessante por Habermas. A teoria do agir comunicativo é uma tentativa de revisão da sociologia com base na teoria dos atos de fala e na teoria dos sistemas, com o fito de defender a aposta de Habermas na democracia. A democracia é a única possibilidade libertadora das sociedades humanas. Afinal, é através da linguagem que a humanidade se eleva para além da natureza. Mas o que é a teoria dos atos de fala? É parte da pragmática. E a pragmática é parte da semiótica. A semiótica se divide em sintaxe, pragmática e semântica. A sintaxe vai estudar a relação entre os signos. Sintaxe, diversas formas de sintaxe da língua, ou lógica, ou formal. Você tem a semântica, que é a relação entre signo e objeto, que deve ser mediada através de regras. E nós temos a pragmática, que vai estabelecer as relações entre os falantes. Mas parece que a pragmática existe como um último momento que pressupõe a sintaxe, pelo menos nas nossas línguas, e pressupõe a relação com objetos. Por exemplo, quando você informa alguém sobre algo, o touro é perigoso, você está falando de objeto e, portanto, está usando uma semântica e uma sintática junto à sua pragmática. Não sei se você deve dar esse privilégio todo à pragmática, mas Austin foi um criador genial da teoria publicada após o seu falecimento no clássico How to Do Things with Words, Como Fazer Coisas com Palavras. Então, um pouquinho da teoria dos atos de fala de Austin. Elas se dividem em ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário. O ato locucionário é o de dizer algo que tem um conteúdo proposicional. Dizer algo sobre o mundo, algo que tem um conteúdo. O touro é bravo. Ato ilocucionário é o que se realiza ao se dizer algo com uma intenção concreta. Você estabelece o tipo de relação do falante com o ouvinte. Por exemplo, eu te advirto, o touro é bravo. Então essa parte é a função ilocucionária, que pode ser de informar, sugerir, solicitar, prometer, batizar, etc. O ato perlocucionário é o efeito causado no destinatário pela mensagem, que pode ser de informar, convencer, divertir, assustar. Por exemplo, uma pessoa chega com um revólver, talvez de brinquedo ou não, aponta para você e diz: a bolsa ou a vida. O ato locucionário é de dizer algo. O ato ilocucionário é de ameaçar. E o ato perlocucionário, qual será? Não se pode prever, porque ele deixa de ser convencional, não tem regras que o garantam. Possivelmente será o de intimidar, mas pode ser o de enfurecer, pode ser o de divertir, se o revólver for de brinquedo e a pessoa for muito pequenininha. Bom, John Searle desenvolveu, estudou com Austin, com Strawson, e desenvolveu a teoria dos atos de fala de Austin ao seu modo, com vantagens e também desvantagens.
e que é importante se reler como fazer coisas com palavras. Para ele todo ato de fala tem a forma FP. F é a força locucionária, P é o conteúdo proposicional. Mesmo um ato de fala dito implícito, no qual o F é expresso, mas o P não é expresso, ele tem que ter a força e tem que ter o conteúdo. Por exemplo, eu posso dizer, peço-lhe para fechar a porta. Peço-lhe, mostra a força locucionária, e fechar a porta é o conteúdo. Agora, eu posso dizer, fecha a porta, e é implícito que eu estou pedindo. Ou fecha a porta, é implícito que eu estou mandando. Então, o que não é possível é que só exista um desses elementos, porque aí não faz sentido o ato de fala. Não pode ter só força, feche, sem ter um conteúdo, talvez tirado do contexto. E nem pode ter só conteúdo proposicional, fechar a porta, ou coisa assim, porque não se sabe por que a pessoa disse isso, ou para quê. Searle decidiu aplicar essa mesma distinção em seu estudo da intencionalidade, substituindo F por M, chegando à seguinte forma do livro Intentionality. Você tem o modo e o conteúdo proposicional. O modo é o modo intencional, é a intenção. Você tem que ter, quando você tem um ato mental, você tem que ter a intenção e tem que ter um conteúdo proposicional. Vejam só o insight de Searle. Ele primeiro desenvolveu uma teoria dos atos de fala. Depois ele pensou, essa teoria, essas funções de fala, elas expressam linguisticamente algo que ocorre na mente. E essa distinção entre modo e conteúdo proposicional, ela se torna externa na teoria dos atos de fala, como a distinção entre força locucionária e conteúdo proposicional. Então, em qualquer ato mental, você tem que ter as duas coisas também. Então, nossos atos cognitivos têm inevitavelmente essa forma. Isso constrange a nossa linguagem, suscitando as categorias da teoria dos atos de fala. E aqui há um curioso paralelo com Habermas, pois a ideia do último será a de que a estrutura de qualquer sociedade humana também constrange a linguagem. Ela estrutura a linguagem. Eu podia, se eu quisesse, escrever um artigo sobre isso aí, ou como uma pequena tese no artigo. De modo que, ao investigarmos as ações comunicacionais, estaremos investigando estruturas fundamentais de qualquer sociedade humana. Então, nós podemos traçar esse paralelo. Mas o paralelo traçado aqui era com Chomsky. Há um outro caminho para chegarmos ao resultado de Habermas, e Austin mostrou que de fato fazemos coisas com palavras. No exemplo mais claro é o batismo. Eu te batizo com o nome de tal e tal. Adicione-se a isso o conceito de Chomsky da competência linguística, a capacidade de cada um de falar e criar mensagens nunca antes ouvidas. Capacidade baseada em uma suposta gramática universal inata. Habermas pensa, se a competência linguístico-gramatical possui um núcleo universal, por que não a competência comunicativa? Então, essa é uma outra maneira de chegarmos à pragmática universal. Ou seja, a pragmática universal é a tentativa de evidenciar estruturas comunicativas capazes de refletir traços fundamentais de qualquer sociedade humana. A competência comunicativa deve ter um núcleo igualmente universal. Primeiro, se o enunciado cumpre com a verdade, ele reflete ou não uma experiência ou um fato. Isso é a relação entre linguagem e objeto. Se ele cumpre com a veracidade, ele cumpre com as correções normativas, com as normas de interação e com as intenções corretas do falante. Isso eu estou falando de 3. Se ele cumpre com a veracidade, ele cumpre com as intenções corretas do falante. É aquilo que lhe vai na alma. Se ele é honesto e quer dizer o que pensa. Aqui há uma relação entre linguagem e o sujeito. E 3,
ele se ajusta a uma base normativa conhecida, que é a relação, estabelece a relação entre a linguagem e a sociedade. Quer dizer, as normas que você segue ao falar, ao agir. Se 1, e 2 e 3 são conseguidos, é presumida a validade do enunciado. Mas eles podem ser refletidos pelo discurso, como eu já disse. Para Habermas, há um elemento dialógico universal, do mesmo modo que o elemento de competência na linguística chomskiana e o elemento de intencionalidade na filosofia da mente de Searle. Você tem 2, a veriticidade, e, portanto, a moral está enraizada na linguagem, demandando explicitação. E 3, a normatividade também está enraizada na linguagem, que é um fato social. Habermas quer explicitar as pretensões universais de validade, né, de verdade, de correção e de veridicidade. A teoria dos atos de fala está inserida na teoria do agir comunicativo, que tem a função de assentar os fundamentos normativos, as regras de relação, inter-relação social de qualquer sociedade, desde a mais primitiva. O objetivo da pragmática universal é de reconstruir todas as ações linguísticas possíveis. Ele quer investigar as formas legítimas de uso da linguagem a serviço do entendimento e distingui-las de sua função como meio de dominação, que serviria ao sistema. A descrição do ato ilocucionário incorpora 3 distinções relativas aos usos cognitivo, interativo e expressivo da linguagem. O uso cognitivo, a distinção entre ser e aparência, está aqui. Aqui os significados públicos, intersubjetivos, e são, portanto, objetivos, são distinguidos do mundo privado de sentimentos e impressões. Aqui há uma pretensão de verdade. No uso interativo, a distinção entre ser e dever ser, aqui dá-se atenção à satisfação das expectativas dos outros, firmada na base normativa comum. Aqui é uma pretensão de correção normativa. E o terceiro uso é o expressivo. Vocês veem que eu estou repetindo o que tinha falado antes, de outra forma. O uso expressivo é o ser versus essência, que isso é na filosofia tradicional, e por meio disso nós nos auto-representamos em um jogo de ocultações e revelações pelo qual nós nos expressamos. Nós não iremos nos expressar assim totalmente. Isso vai depender de circunstâncias. Digamos, você vai falar coisas para uma pessoa desconhecida, daí de si mesmo. Daí é um jogo de ocultações e revelações, mas que tem suas regras, podem ser aqui, transgredidas. Talvez, eu só estou especulando. A pretensão aqui é de sinceridade. Você pode ser sincero e não dizer tudo o que lhe vai nos sentimentos. Agora, na alma, correspondentemente, qualquer ato de fala tem pressuposto que o falante satisfaz as 3 pretensões de validade. Primeiro, aqui, correspondentemente ao que eu tinha falado antes. Você tem a pretensão de verdade, em relação ao mundo objetivo externo, que é a pretensão de representar. 2, a correção normativa. Isso aí seria 3 no primeiro caso. Tinha que ter a apresentação ser corrigida. Quanto ao mundo social intersubjetivo, a pretensão de estabelecer relações intersubjetivas legítimas. E a pretensão de sinceridade quanto ao mundo subjetivo, que é a pretensão de exprimir as intenções. Você pode aquilatar, avaliar a pretensão de verdade e de correção normativa no discurso teórico e no discurso prático na situação ideal de fala. Mas você não pode aquilatar, em situação alguma, a sinceridade. A sinceridade só será avaliada posteriormente nas ações da pessoa. Então, aquilo que um político diz, por exemplo, você só pode saber se ele está sendo sincero depois, se ele for eleito ou coisa assim. Essas pretensões estão conjuntamente em cada ato de fala, apenas que um ato de fala pode enfatizar mais uma delas do que outro.
Então você tem a pretensão de verdade, que pode ser testada no discurso com respeito a evidências. A pretensão de correção, que pode ser testada no discurso com respeito ao que deve ser, as normas a serem seguidas, interação social, e a pretensão de veracidade pode ser testada apenas pela verificação da relação entre linguagem e ação humana. Quando normas ou regras são desafiadas ou questionadas, aí nós precisaremos nos valer do discurso. A palavra discurso pode ser traduzida como discurso, discussão ou discussão. O discurso presume a já mencionada situação ideal de fala, que exige igualdade, simetria dialógica, sem que haja pressão que não seja, diz ele, a pressão do melhor argumento. Exemplos que eu tinha dado, por exemplo, a ciência nazista. A ciência nazista que rejeitava tudo o que havia sido feito pelos judeus. Aqui não funcionava mais uma possível, suficiente situação ideal de fala entre os cientistas da Alemanha nazista, o que foi bom, porque eles não desenvolveram a bomba atômica. Mas você tem outros casos, como por exemplo Galileu, que foi dizer a verdade, mas não havia naquela época suficiente situação ideal de fala ou discurso para que ele pudesse dizer que a Terra gira em torno do Sol. O discurso é um mecanismo moderno pelo qual o mundo da vida pode ser reparado, disse ele. Ele o chama de ação comunicativa fraca, no caso. Aqui, digamos que pode ser um discurso. Claro que pode ser muito limitado, mas não deveria ser. E quanto menos for, melhor. E se não for, e se for totalmente limitado, então nós não teremos mais ciência, nós não teremos mais direito, como distinguir o certo do errado. Eu contei a história dos helicópteros americanos que na Guerra do Vietnã foram mandados para destruir uma aldeia Vietcong inimiga. Então eles começaram a derrubar bombas lá, tocar fogo nas choupanas, e um dos americanos, num dos helicópteros, percebeu que era a aldeia errada. Aquilo lá eram pobres agricultores que estavam tentando sobreviver. Então ele desceu com o seu helicóptero e trouxe o maior grupo de camponeses possíveis para dentro do helicóptero e subiu. Então ele fez o contrário do que os outros fizeram. Ele salvou uma porção de pessoas. Depois ele foi para um julgamento militar que, em certa medida, deve refletir uma situação ideal de fala prática, um discurso prático e uma situação ideal de fala. Ele transgrediu a regra, a norma, de seguir o que os oficiais disseram que ele deveria fazer, mas ele não foi penalizado por causa disso. Ele foi considerado livre, foi liberado. Só que eles ficaram com uma raiva muito grande dele e tentaram até fazer com que ele desaparecesse para não contar a história. Mandaram ele para missões impossíveis, extremamente perigosas, só que ele sobreviveu e continuou contando a história, que a pouco se interessa. Habermas quer justificar o primário da comunidade partindo da teoria da solidariedade social, que ele linguistifica, a teoria da solidariedade social de Durkheim. Então, vocês veem aqui que ele vai usando vários autores para construir um sistema que ele não pensa que seja absoluto ou não tem essa pretensão, mas que tenta explicar um pouco da realidade social. E é óbvio, para mim pelo menos, que dentro da Europa continental foi, sem dúvida, o melhor filósofo da segunda metade do século XX e até hoje. O pacto normativo básico de Durkheim passa a ser considerado em termos linguísticos. Habermas acredita que o desafio da jaula de ferro possa ser resolvido pela racionalização comunicativa do mundo da vida. Quer dizer,
pela racionalização, através do recurso ao discurso e às situações apropriadas de comunicação, comunicação dialógica, sobre a avaliação das normas ou das regras. Então, o mundo da vida é constituído de cultura, sociedade e pessoa. Ele tem dentro dele a verdade, o mundo objetivo, social e subjetivo. O mundo objetivo das entidades subjetivas, aqui vem objetivas, tem a questão da verdade, entendimento, saber e a cultura. O mundo social, relações normativas, tem a pretensão de retidão, de correção, de coordenação, a coordenação social, e você tem a sociedade das regras normativas. O mundo subjetivo de sentimentos, que tem a pretensão de veracidade, tem a ver com a socialização, medo, considerou, e a pessoa. É claro que é um sistema impressionante, mesmo que hajam problemas. Por exemplo, é verdade, o que tem a ver isso com cultura? Aqui existem, assim como você lê Kant, existem distorções, e se você lê Habermas, você verá também que Habermas é um pensador alemão que faz o tipo de filosofia alemã ao modo, um pouco ao modo sistemático, e de certa forma, um modo sistemático tradicional da filosofia continental, tradicional, não essa que está por aí, mas é trasladado para, utilizando os recursos da contemporaneidade, da filosofia da linguagem, por exemplo. E com isso, Habermas quer superar tanto o diagnóstico weberiano da jaula de ferro, quanto o beco sem saída da dialética negativa de Adorno, com aquele desprezo que eles tinham pela racionalidade. De fato, a tendência do sistema é de colonizar o mundo da vida, impondo nele a jaula de ferro da burocratização. Mas, contra essa força, nós temos para desafiá-la, principalmente pela democracia autêntica, conseguimos desafiá-la pela democracia autêntica, que existirá se for advinda da ação comunicativa enraizada no mundo da vida, ou que pertence ao que é constitutiva também do mundo da vida. E com isso nós terminamos essa